Olá, pessoal! Em agosto, o Literatura Sem Frescura fará 1 ano de vida e, para comemorar, vamos fazer uma leitura coletiva de um livro muito queridinho para nós 3. É isso aí, a gente está falando de quem? Memórias Póstumas de Brás Cubas dele, o querido, o bruxo do Cosme Velho, Machadão. E a gente queria que vocês participassem dessa leitura com a gente, que vai ser uma releitura, porém, pode ser uma primeira leitura para vocês, uma releitura. Vocês escolhem, mas a gente quer muito vocês lendo junto com a gente. LC, quem me chamou? Eu também que não é releitura, vai ser uma releitura pra mim de metade do livro, porque hashtag Luiz inacabada de metade do... Gente, é a oportunidade de conhecer Dona Luíse ao vivo no grupo do WhatsApp. E verem ela flopar em uma leitura. Não vai flopar nada, você vai ler essa até o fim, hein? Essa eu vou. E vocês podem também conferir o bullying que eu sofro diariamente. É isso, gente. Vocês vão ver a Mai brigando com vocês porque vocês não conseguiram atingir a meta a tempo. Vocês vão me ver xingando diariamente, todos os dias, todas as coisas. Pra não cobrarem ela. Enfim, Luíse flopando. Exato. Vai ser um sucesso, gente. Participe. Então, bora participar com a gente. Não deixem flopar essa ideia, gente. Por favor, vamos lá. Gente, que pataquada. Mas é sério. Se flopar, a gente nunca gravou isso aqui, tá bom? Então tá bom, mas não vamos deixar flopar, gente. Bora participar com a gente. O link do grupo para leitura coletiva vai ficar na bio do nosso Instagram. Então vai lá no @lit sem frescura no Instagram, LIT sem frescura, e o link do grupo vai estar na bio. É isso aí, a chance de você conhecer um clássico nacional de primeira qualidade. Então vem participar com a gente, estamos ansiosos por vocês lá no nosso grupo do WhatsApp que iremos criar para a leitura coletiva. Um beijão. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, pessoal! Este é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E a gente está aqui hoje para a segunda parte do episódio maravilhoso em que Luíse se descobriu uma nerd tardia. Não, ela sempre foi nerd e ela estava em negação. Fizemos uma intervenção, conseguimos convencê-la de que ela realmente é nerd. E ainda descobrimos que o pai dela e toda a sua família é feita por nerds. E a pessoa estava em negação até hoje achando que não era nerd, gente. Que absurdo. Isso mesmo, gente. Eu sou nerd. Parte 2 começa com eu sou nerd. Eu sou nerd há 2 horas e 40 minutos. Muito bom. Vamos às apresentações. Eu sou a Thaís, do Instagram, @realidade literal, moro aqui no interior de São Paulo, em Votuporanga. Tenho 30 anos recém-feitos, com carinha de 20 e coluna de 80. E hoje a gente está aqui de novo com os nossos queridos convidados lá do podcast Fala Beca. Oi, eu sou a Beca, escritora sul-mato-grossense, com 3 livros publicados de maneira independente pela Amazon, social media, fotógrafa, poeta e agora podcaster. Eu sou o Zi, sou publicitário, facilitador do Jogo do Herói, e agora estou entrando neste mundo dos podcasts com minha querida Bequinha e estamos lá no Fala Beca. Muito que bem, essas pessoas maravilhosas estão aqui com a gente hoje de novo. E para me ajudar, Dona Luíse, a mais nova nerd do pedaço. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, pessoal. Eu sou a Luíse, do Amara Literária, e agora minha apresentação vai ser recém-descoberta nerd. Muito que bem! Porque no primeiro episódio... Que uma intervenção não faz, não é mesmo? Que uma intervenção não faz, terapia é tudo. Mentira, pra que terapia se a gente tem 3 amigos aqui pra nos apresentarem fatos e argumentos que comprovam que eu sou nerd desde sempre, na realidade, gente. Eu só a descoberta veio recentemente, no último episódio, que vocês já devem ter conferido. Eu em estado de negação, depois eu dando checks em não sei quantas leituras nerds. E é isso aí. E, inclusive, descobrimos que meu pai é nerd também, muito provavelmente o resto da minha família, que a minha mãe é leitora de terror, né, nessa vibe aí. Então,
A família inteira. Ô, Jesus. A mãe da Luísa é maravilhosa. Ela gosta de ler livro de serial killer igual nós. Aí é bom, hein? Adoramos. Amamos aqui, ó. Por aqui, eu e Luísa somos consumidoras assíduas de true crime. E mãe da Luísa também. Minha mãe também. E ela quer saber se os crimes que acontecem é real ou não é. Ah, esse é real? Ah, então vou ler. Ah, os que não são reais, ela não lê. É mole? Ela quer saber o que aconteceu Ela de só verdade. lê os que são reais. É, mas ela lia ficção antes também e tal, então tamo aí, acho que tudo no mesmo barco. E dessa comunidade nerd que eu vou ficar muito feliz em descobrir e conferir a indicação de vocês, né, de todo mundo. Eu também, por incrível que pareça, apesar de ser recém-descoberta nerd, tenho muitas indicações de livros nerds. Então, bora aí pra esse episódio que vai ser muito divertido, muito cheio de informação. Então a gente vai partir pro quê? Para as indicações de livros nerd, né, gente? A gente tá aqui para quê? Literatura sem frescura, para indicar literatura para esse povo. Então, quem começa é Dona Beca. Dona Beca, nos dê a sua primeira indicação. Bom, eu vou burlar as regras aqui desse podcast hoje e eu vou indicar sagas. Pode ser? Pode, aqui não tem regra, amiga. Aqui é o caos, manda. Então é isso. É como a gente diz lá no nosso podcast. Isso não é uma democracia. Aqui quem manda é a gente, né? Pode tudo, Adorei. faz o que quiser, né? É. Bom, então a minha primeira indicação de hoje são todos os livros da Terra-média escritos pelo Tolkien. Porque assim, pra quem não sabe, a Terra-média do Tolkien, ela vai muito além do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Então, a gente inclui ali a literatura da Terra-média, o Silmarillion, que é um verdadeiro gênesis ali da Terra-média, onde o Tolkien vai contar como que surgiu o universo e como que foram criadas as espécies e tudo mais. E toda a história da Terra-média até chegar lá no Hobbit, né? E inclui também as aventuras de Tom Bombadil, a última canção de Bilbo e alguns outros títulos póstumos como Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth, que tem vários contos, e The History of Middle-earth. Então, essa é a minha primeira indicação de hoje. Gente, o Tolkien tem uma literatura extensa, vasta aí para ser descoberta e explorada sobre a Terra-média, que vai bem além e que torna muito mais interessante a saga da Terra-média. Muito bem, eu acho que é leitura necessária para todo bom nerd, não é mesmo? Eu, Luísa e Mai estamos programando para ler esse ano ainda O Senhor dos Anéis, porque é uma vergonha a gente ainda não ter lido, não é mesmo? Vergonha. Muita vergonha. Já lemos o Hobbit, Luísa dormiu várias vezes. Eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. A Luísa não terminou, mas isso aí não é nenhuma novidade. Por enquanto ele está conversando com o dragão, o Hobbit. E aí o amigo que eu li junto, cada hora que ele pergunta cadê o Hobbit, eu falo, tá conversando com o dragão, cadê o Hobbit? Tá tentando convencer o dragão. Cadê o Hobbit? Ainda? O dragão comeu na minha história. O dragão comeu o Hobbit. Eu confesso que assim, tem alguns livros ali da saga, tipo o Silmarillion, que eu também não consegui terminar. Fiz a Luísa e não consegui terminar, porque o Silmarillion, ele é bem mais descritivo do que todos os outros livros, porque é o começo e a criação de tudo, e é muito interessante, assim, a forma como ele construi o universo inteiro, assim, sabe? Pra vocês terem noção, tudo foi criado a partir de uma canção. Então, cara, é muito legal, e ele faz toda essa descrição, e é um rolê bem lúdico, mas também é um rolê bem difícil de ler, assim, de acompanhar. Mas vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena mesmo. Você sabe, Bequinha, que eu vi um negócio legal disso? Um padre que é super fã do Tolkien e pesquisador, ele contando, né, sobre essa criação do mundo, né, da música, com o viés religioso dele. Foi assim, é magnífico. Eu vou procurar depois esse vídeo, é um vídeo muito legal, o cara explica muito bem explicado essa coisa da música,
E como padre, né, ele já traz do arcabouço dele várias coisas, de como se canta, imposição de voz e vocalização. E aí ele fala do problema, né, do cara que é o que faz a nota errada, que é o, vamos dizer assim, o mal, né, o erro, né, e como que isso é trabalhado. Então, fantástico, fantástico. Legal. Muito legal. E faz todo sentido, né? Porque, assim, Sim. uma curiosidade literária é que o Tolkien, ele era muito religioso. Ele, inclusive, foi o responsável ali pela conversão do Lewis, né? Ele converteu o Lewis? Não sabia disso, É não. verdade, né? Sim, e não ia ter Nárnia, Ele né? converteu o Lewis. Verdade. E, assim, o mais interessante disso tudo é que, assim, eles tinham lá os Inklings, né? Que era a turminha deles lá, o coletivo deles, que eles se reuniam sempre pra discutir as obras e tal. Isso é muito nerd. Isso é muito nerd. O Tolkien começou primeiro a escrever O Senhor dos Anéis, e quando o Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, o Lewis começou a escrever Nárnia, né? Uhum. E o Tolkien, tretas literárias, o Tolkien criticava muito o Lewis, porque ele dizia que o Lewis não poderia levar para a literatura a carga religiosa dele, né? Porque a função da literatura não era converter as pessoas. E aí lá foi, depois o Tolkien escrever o Silmarillion, que é um Gênesis do mundo dele. Depois de dar certo do Lewis, ele foi lá e escreveu, né? Filho da mãe. Eita, não vou falar nada pra você, não. Bicho é liso. As Crônicas de Nárnia é lindo, né? Mas eu acho que mesmo tendo essa carga aí, eu acho que tá certo que eu li faz muito tempo, né? Então não tenho muito uma lembrança, faz acho que uns 10 anos que eu li. Mas a interpretação, né, da literatura, ela fica aberta e conforme você lê, você vai fazer uma leitura diferente, né? Porque eu faço uma leitura muito filosófica, assim, da história e tal. Então eu acho que não fica só nessa carga, tipo, religiosa que o Tolkien chegou a falar, né, sobre a obra do Lewis. E é muito interessante também porque o Gênesis de Nárnia também é através da música. Então, os dois, tanto Nárnia foi criada a partir de uma música, de uma canção, quanto o Silmarillion lá. Muito que bem. Muito legal. Os dois, né? Eu acho que as duas indicações aí ficam como leitura obrigatória. Nerd, de fantasia. Eu acho que todo mundo que se diz fã de fantasia tem que ler os dois. Não li nenhum dos dois, tô aqui falando, não sei porquê também. Enfim, hipocrisia. E o que é a hipocrisia da Thaís? Aqui falando, todo mundo tem que ler, inclusive eu. Eu tô falando isso pra mim mesma, tomar vergonha na minha própria cara de ler, entendeu? Geminiana. Exato, é o meu lado falando com o meu outro lado. Entendeu? É isso aí. Ô Zi, agora conta pra gente qual que é a sua primeira indicação. Deixa eu ver. Eu vou fazer o contraponto, então, da Bequinha. Já que ela apresentou a luz e a glória, eu vou apresentar a vocês o terror, o horror, a pior coisa que existe. Vamos falar, então, um pouco de Lovecraft, né? Faz bem ler Lovecraft? Faz. Por quê? Porque vocês vão ver o horror. A gente vai ver a nossa face, a nossa pior face. E eu acho o mais legal do Lovecraft, não importa qual dos livros dele. O Lovecraft ele tem uma obra muito interessante, porque no começo a obra do Lovecraft é uma tentativa de se igualar ou chegar ali perto do Edgar Allan Poe. Ele quer ser o Edgar Allan Poe. Então, por exemplo, ele tem um conto que é tipo um conto da cripta dele, que é bem interessante, que é um cara se perde dentro de uma cripta. É muito Edgar Allan Poe. Mas você vê que não é isso que ele quer falar. Quando ele faz, por exemplo, quando você lê um chamado de Cthulhu, Dagon, aí você vê o que realmente ele quer falar. Ele quer falar sobre esse desespero completo que é existir. E quanto mais você entende do mundo, mais você está perdido, porque o mundo ele vai te destruir, ele só está ali para te ver sofrer. É sofrência atrás de sofrência e termina numa morte horrenda e nada gloriosa. Recomendo. Então, assim, recomendo. É muito legal, é muito bacana, é muito divertido. E você fala assim, poxa, mas por que também é tão... O que tem de tão divertido, né, nessa tragédia toda, nessa coisa toda? Eu acho que o bacana do Lovecraft é que, assim, dependendo de como você lê,
você consegue ou sentir, né, na pele todo esse terror e acaba depois lidando melhor com isso, ou você acaba fazendo uma outra leitura e se distanciando disso, e olhando e falando, poxa, olha, nossa, que loucura, né? Como é que essas pessoas fazem isso? Aí entra, acho que o lado que o Saramago pegou muito bem no ensaio sobre a cegueira, que é colocar você como um observador de toda essa tragédia. Ele vai levando você, ele pega você pelo braço e fala, olha, veja, olha a tragédia, tá vendo? É desesperador, é terrível, mas ela está te ensinando algo, está te mostrando algo. Então, olha sem pudor, olha sem medo, né? E eu acho que isso é o legal da obra do Lovecraft. Você consegue navegar por esses dois lados, entendeu? Você pode curtir mesmo ter os arrepios, o terror, você pode curtir essa parte, ou curtir essa visão distanciada da coisa, olhando e falando, pô, mas por que essa gente está fazendo tanta coisa louca? Por que é todo mundo tão perdido nesse mundo? Aí você vai vendo as raízes que ele vai trazendo disso, tá. Realmente é maluco, mas o cara tá se perdendo ali, né? E aí, curtir esse outro tipo de brincadeira, uma brincadeira das trevas, né? Gente, adorei. Lovecraft foi o cara que, assim, me deu um pesadelo à noite, tá? Se ler Lovecraft é pesadelo, assim, sem medo de errar. Me deu arrepio na espinha, igual eu já falei. Então, assim, tudo de ruim. Né? 5 estrelas favoritado. Porque eu acho que literatura é isso, gente. Literatura tem que causar sentimentos fortes na gente, independe de qual sentimento seja, entende? Se é um romance, tem que deixar a gente apaixonado também. Se é um de terror, tem que fazer a gente sentir medo, entendeu? Eu tenho um problema com o Iluminado porque eu ri das moitas possuídas, gente. Ai, eu senti medo. Não, gente, uma árvore começa a correr atrás de você. Pensa bem, gente, moita possuída, tem um limite ali. O King tava muito louco pra possuir aquela. Não senti medo, assim, ó, tô caçando medo até hoje. Nossa, eu tava muito na vibe daquele livro. Também eu li de madrugada, né? Eu só leio de madrugada. Então, assim, o único cara que conseguiu me fazer sentir medo real até hoje lendo foi Lovecraft. Já li Poe, o Poe é aquela coisa sombria, mas não me dá medo. King, até agora eu tô esperando o medo do It, que eu achei que eu ia sentir, que eu também não senti. Iluminado também não, tô esperando, não veio. Agora, Lovecraft, com aqueles detalhes minuciosos, horrorosos, horríveis. Terrível. Esse aí me deu medo. Esse cara é socorro. Socorro. Muito bom, gente, dá muito medo, muito medo. Leio. Eu tenho um livro de contos dele e também tem um outro que foi uma indicação num sebo, de um livreiro de um sebo, que ele falou, nossa, esse é um dos melhores contos que eu já li, não sei o quê. E aí eu comprei. Ainda não li, comprei um. Nas Montanhas da Loucura, deve Na ser. Montanha das Loucuras é bom. Tem o Dagon também, é terrível. Dagon Nossa, terrível. Não, esse é o nome de um cara. Charles Dexter Weld, uma coisa assim. Esse. Isso. Esse. Dexter alguma coisa. O bom é que, pra mim, assim, essa parte das indicações de vocês, quando chega ali no terror, nos que dão medo, pra mim, é os livros que entram na minha lista de nunca lerei. Porque eu sou... Sério? Eu sou uma pessoa que se impressiona muito facilmente. Dá medo, gente, dá medo real, oficial. Leiam. Não sei lidar com terror. Não sei lidar. Leiam. Luiz, já dá a sua primeira indicação. Então, óbvio que eu tinha que falar de Neil Gaiman, né, gente? Eu sou fã de Neil Gaiman. Já foi de carteirinha, acho que foi em 2017. Foi o meu autor favorito naquele ano, em que eu li uns 5 livros do autor. E quase deu uma saturada, assim, mas enfim, deixa quieto. Tem muitos livros maravilhosos, como eu já falei no episódio anterior, né? Eu tenho desejo ainda de ler a HQ, né? Que é a obra máxima dele, que é Sandman. Mas eu já li muitos livros de fantasia dele, né? Romances, livros de contos também. E sou completamente apaixonada por ele. Eu acho que quem entra nesse universo aí da fantasia ou da leitura nerd precisa conhecer, ou enfim, né, pode conhecer e se divertir com ele. Tem alguns livros que eu gosto mais, que é Lugar Nenhum, é um dos meus favoritos dele, provavelmente o meu favorito. E tem umas ideias muito loucas, assim, sobre a Londres de cima e a Londres de baixo. Então tem muito essa pegada, acho que o Zito falou um pouco, né, sobre
essa ideia do nerd de ver as coisas de uma forma diferente, de pensar diferente as coisas, e em lugar nenhum a gente tem também essa crítica social bem forte, né, que às vezes a gente não espera numa obra de fantasia, na verdade ela pode ocorrer, e tem isso bem forte, que em lugar nenhum, enfim, que nessas Londres de baixo tá todo mundo onde são os diferentes, né, e também não são bem quistos lá em cima, então é bem bacana mesmo. E aí outros livros dele, um que eu gosto muito, por exemplo, é Os Filhos de Anansi, que é divertidíssimo, divertidíssimo, é um dos livros que eu mais dei risada na vida, é muito bom. E ele é meio que uma história à parte que a gente conhece um pouco de Anansi também em Deuses Americanos, que tem a série aí, né, uma das mais famosas do autor, Cora Sandman. Deuses Americanos não é meu livro favorito porque eu discordo do final. Sim, sou igual a Mai quer trocar os finais dos livros do Saramago, eu gostaria de trocar o final de Deuses Americanos. Não, vocês são muito audaciosos, vocês são. Ah, né, New Game não brincar, eu acho. É, dá sim. Dá sim. Tá parecendo o Martin. O Martin é assassino nato, né? Meu Deus, vai gostar de matar personagens no inferno. Socorro. Ai. Né? É que, na verdade, eu criei muitas teorias em cima do que foi me apresentado. E aí, as minhas teorias não foram completamente associadas com o final daquele livro, assim. Porque eu acho que ele podia ir muito mais longe numa crítica social, numa crítica de como a sociedade leva a vida agora, né? Porque, basicamente, a gente tem os deuses antigos contra os deuses novos, do dinheiro, da tecnologia, né? Das novas mídias, não sei o que lá. E aí, os deuses antigos é tudo aquela cambada ali, tipo Odin, e o próprio Anansi, né, que é um deus aranha, que daí tem toda uma mitologia africana junto, enfim, todo muito, muito forte. E aí eu vivi muito, assim, mas eu acho que isso que é o bacana desse tipo de livro, né, que eles te dão abrem muitas portas, mas fica a indicação, são ótimos livros. E aí também tem contos maravilhosos, eu já li o Fumaça e Espelhos, que tem uma pegada bem mais de fantasia, e o Coisas Frágeis, é lindo, é muito lindo, é muito tocante. Inclusive, um deles, o Coisas Frágeis 2, tá com a Thaís. No começo de Coisas Frágeis, tem uma apresentação do Neil Gaiman que é muito bonitinho, que ele fala que histórias são coisas delicadas. E, enfim, que aí por isso que ele colocou o nome dessa seleção de contos como Coisas Frágeis, que são coisas delicadas, que devem ser cuidado. Eu acho muito fofo. Fica a indicação do autor aí. Qualquer um desses livros, quem quiser conhecer. Mais uma vergonha literária de Thaís. Eu vou contar. Vários. 3h28 da manhã. 5 livros do Neil Gaiman aqui e não li nenhum ainda. Shame. 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 Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu tô aqui admitindo a minha vergonha. É aqueles que você lê muito fácil, assim, né? Pois é. Mas fica tipo... É falta de vergonha na minha cara de arrancar eles dali da estante e ler, né? Isso é uma vergonha. Só isso que falta, vergonha na minha cara. Mas, Thaís, eu acredito que o momento certo chega. Então, não há nenhuma leitura atrasada. A hora dele vai chegar. É, exato. Sim. A hora dele vai chegar aqui. Que tem esse rolê também, né? Às vezes a gente não tá preparado para aquela leitura. Então, a hora que dá vontade eu pego e leio. Mas é uma vergonha? É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Bom, vou emendar aqui e vou fazer a minha indicação, que é um livro favoritíssimo da minha vida todinha e que todo mundo também tinha que ler. Não fiquem só no filme. O filme é maravilhoso? O filme é maravilhoso. É uma obra de arte do cinema? É uma obra de arte do cinema. Porém, o livro é genial. Eu estou falando dele. Aquele que a gente não deve falar sobre ele, porque a primeira regra do Clube da Luta é que a gente não fala sobre o Clube da Luta. Não sabe. E qual é a segunda regra? A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Ninguém fala sobre a luta. Muito bom, gente. Eu amo essa história num nível, num grau que eu não sei nem dizer. E, assim, é um clássico da cultura pop, né? Clube da Luta é um clássico. O Chuck Palahniuk, ele é um gênio, aquele homem. Gente,
só lendo pra entender. É uma coisa assim, não tem muito o que falar. Eu não consigo colocar em palavras o quão genial é aquela escrita daquele personagem com insônia. E aí ele tá perdido entre, ele não sabe o que é real e o que não é. E você, na leitura, na escrita, você fica igualzinho a ele, perdidinho, sem saber o que tá acontecendo. Aquilo é muito genial. É muito bom, é muito bem escrito. E assim, os dois, recomendo os dois. Recomendo tanto o livro, que é uma grande crítica aí, né, aos bens de consumo, essa nossa, como já diria Tyler Dunder, não é mesmo? Nós trabalhamos nos empregos que não gostamos para comprar coisas das quais não precisamos, não é mesmo? É um livro muito crítico, muito bom, que todo mundo tem obrigação de ler. Esse eu já li. Vocês têm obrigação de ler também, porque é muito maravilhoso e o filme é genial. Pois é, meu filme favorito Tem mais. e é o meu momento de vergonha. Na verdade, isso aqui foi só troca de tiros aqui entre eu e a Thaís. Vergonha. Porque um indica, a outra não lembra. Da Luta é o meu filme favorito e eu não li o livro ainda, mas tenho ele. Irei ler. Leia. Tenho muita vontade. Leia, porque é muito melhor. O filme é genial, mas o livro tem condições. Já gostei dessa indicação, eu vou ler também. Olha só! Leia. É muito louco. É o primeiro momento, desde que a gente começou a gravar a primeira parte desse podcast, que o Z não é alguma coisa que a gente tá falando. É verdade. Pois é, estranhei agora. Eu falei, olha, ele não leu esse. Achou! Achamos um que o Nerd More não leu. Genial, Zileia. Eu acho, não sei, eu tô sentindo que a indicação que eu vou fazer agora o Z também não conhece. Então vamos lá. Mas pode ser que eu esteja errado. Bom, tinha que ter, né? Indicação minha tinha que ter o quê? Literatura nacional. Então, a minha segunda indicação de hoje é a saga A Caverna de Cristais, da escritora brasileira Helena Gomes. Eu confesso que esse livro, apesar de ser uma trilogia, nessa saga, eu só li o primeiro, por enquanto. Mas tô ali só cuidando das promoções da Amazon para poder comprar o segundo, para poder dar prosseguimento na leitura da trilogia. O primeiro livro da saga, que foi esse que eu li, chama O Arqueiro e a Feiticeira. E aí é muito interessante porque eu dei uma pesquisada um pouco mais profunda sobre essa autora. Na verdade, eu já tinha feito isso quando eu comecei a ler ela. E eu descobri que, assim, A Caverna de Cristais, ela foi a primeira saga de fantasia publicada por uma autora nacional no Brasil. Foi lançada pela editora Rocco. E essa saga ela é uma trilogia que tem os títulos O Arqueiro e a Feiticeira, A Aliança dos Povos e O Despertar do Dragão. E além desses 3 títulos, essa saga ela também tem outros 3 contos, que é A Herança da Bruxa, O Primeiro Guerreiro e A Adaga Mágica. Todos os títulos dessa saga estão disponíveis em e-book lá na Amazon. Inclusive, se não me engano, os 3 contos dá até para encontrar eles gratuitos. Vale super a pena. Uma fantasia bem completa, assim, que ela é fantasia e ela também é distopia. E aí tem uns rolê de magia, de profecia, não sei o quê. É muito legal, muito interessante. Achei o primeiro livro, comecei a ler o primeiro livro e não consegui desgrudar. Então, vale muito a pena conhecer a saga A Caverna de Cristais, da Helena Gomes. Eu quero só ver. E aí, Zí, você conhece esse? Não conheço, olha só. Você sabe que a minha falha aí é com a literatura fantástica, né? Eu conheço pouco, assim, de literatura fantástica. Porque como eu sou mais da turma da ficção científica, do desgraçamento mental, o que me chama atenção é sempre se tem sangue na capa, se tem alguém perdido, criança com tacape, aí eu já começo a olhar... Vai gostar de Ugraki, aquele que eu falei, o Ugraki, que é do autor André Regal, que é ficção nacional de dark fantasia, que chamam, né? Porque é uma coisa mais pesada. Vai adorar. Muito bom. Esse você falou, eu já achei mais interessante. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui legal, também vou trazer um pouquinho também dos clássicos aqui, né? Vamos falar um pouco do clássico também, que, né, não pode faltar. Asimov, pelo amor de Deus, leiam Isaac Asimov. Não importa o que do Isaac Asimov, leiam. Se é dele, vai ser muito louco, porque
que esse cara escreveu em termos de ficção científica, assim... Bom, ele é considerado o pai da ficção científica, né? Aham. Porque tudo que a gente tem hoje veio dele, né? Quer dizer, não só dele. Lembra que tem o Verne também, e o que vocês puderem do Verne. Mas Isaac Asimov ele tem coisas assim, muito fantásticas. Ele foi o primeiro cara a pegar essa ideia de ficção científica e não olhar só com os olhos bonitinhos, né? Aham. De olhar, escrever as coisas belas. Tipo, por exemplo, você vai ler o Eu, Robô, você vai ver que os robôs fazem coisas fantásticas, são excelentes, são máquinas fabulosas. Mas ele não fica só nisso, da máquina fabulosa, coisa linda, a tecnologia, coisa bonita. Ele vai tocar na ferida, tipo, tá, vamos dizer que a gente tem uma sociedade com robôs. Aí o robô vai ser tipo os nossos empregados domésticos. Será que a gente vai tratar eles como escravos domésticos ou a gente vai tratar eles como empregados? Ou imagina que você tem, por exemplo, um robô que ele pode se transformar na pessoa que você quiser. Ele tem lá uma tecnologia de camuflagem que ele se molda a pessoa que ele quiser. Você pediria para ele se transformar, por exemplo, e replicar uma pessoa que já morreu? Isso é muito Black Que Mirror. você tem saudades? Né? Aham. E você vê, isso tudo é Isaac Asimov. Ele já falava isso lá nos anos 50, que ele já estava levantando essa bola. Ele falou assim, a gente vai chegar uma hora nisso. Por exemplo, sexo com robô, vai ser considerado traição ou não? Eita porra. E casamento com robô, vai dar para fazer? Tá porra de novo. Né? Ou, por exemplo, quer ver um mais doido ainda? Por exemplo, e se eu me apaixono pelo robô de uma marca? Por exemplo, o robô da Magazine Luiza. Será que eu posso me casar com um robô desse? Deu nó no meu cérebro. Né? Exatamente. E aí ele vai disso para tudo. Ele pega a ficção científica e ele vai falando tudo, não só a parte de robôs. Aham. Mas, por exemplo, lá na Fundação. A Fundação ele está falando sobre utopias, sobre uma nova forma de política. Mas espera aí. Quando você começa a ver exatamente o que ele está dizendo ali, você está falando do fascismo. E como é que fica, então? Então, assim, mas você aceita o fascismo se o fascismo fizer bem? O que é fazer o bem ou fazer o mal? Qual é aonde que você está para dizer isso? Né? E ele questiona tudo. O Asimov ele não para dizer aquelas coisas do tipo eu vou questionar o capitalismo, mas é porque eu tenho uma visão socialista. Não, ele vai, vamos chacoalhar o capitalismo, vamos chacoalhar o socialismo, vamos chacoalhar o anarquismo, vamos chacoalhar todo mundo. O que acontece se eu pegar esse povo e transformar eles no foco de uma história? E aí ele cria toda uma história com isso. Mas ele tem um lance de controle de emoção também. Eu não lembro exatamente como é que é, mas ele tem uma máquina que você pode controlar suas emoções. Então, você começa a pensar, na primeira vista, parece bobo, mas imagina, você nunca mais vai ficar nervoso fora de hora. Lindo, né? Você vai discutir com o teu chefe, você desliga a raiva e liga a serotonina, e você relaxa. E o chefe lá falando e você relaxado. Você não vai brigar com ele. Pareceu o Admirável Mundo Novo, né? Ou o Soma. Bendito Soma. Só toma um remedinho aqui. Toma um remedinho pra você ficar feliz. Todo mundo feliz. Exatamente. Ou lá no... que foi baseado no Blade Runner. Android sonha com ovelhas elétricas. Com ovelhas elétricas. Isso. Lá eles têm uma máquina que você vai lá e digita o sentimento que você quer. Então, por exemplo, o começo desse livro é bem isso, né? O cara levanta, aí ele olha para a esposa e fala assim, o que a gente estava conversando ontem? Aí ela fala assim, ontem nós estávamos brigando. Aí ele, é. Aí ele digita raiva. Aí ele já levanta, por que você estava falando daquele jeito comigo? Ela, mas você nem lembra o que a gente estava brigando? Ai, Jesus. Aí ele, não, mas eu já tô com raiva. Ela, eu não quero sentir raiva logo de manhã, não. Hoje eu quero esquecer que você existe. Ela vai lá, digita o númerozinho, esqueci, né? E ele falando, ela... E eles vão controlando as emoções, cara, e cada um vai reagindo de uma forma. A sociedade é essa. Para onde isso vai nos levar? Não é humano isso, né? Não é natural, né? Não é. Para onde isso vai nos levar, né? Então, assim, o Asimov, o gostoso dele é isso, né? Ele vai te levar para uma viagem fantástica, porque todos os livros dele são muito legais, os contos são sempre muito divertidos, né? Mas vai ficar a reflexão. E a reflexão do Asimov é dura. É dura e até hoje todo mundo que trabalha aí com desenvolvimento de software e tal se esconde.
fica se escondendo dessas coisas do Asimov. Porque É bom que ele deixou com medinho. É deixou difícil. todo mundo com medinho de fazer bem robô e difícil. fazer besteira, né? Deixou. Exatamente. Todo mundo achava que ia ser lindo, né? Aí as máquinas, tudo vai ser a máquina, tudo vai ser a máquina. Aí eu falei, aí quando a máquina chegar para você e disser o seguinte, mas eu quero ganhar também, é a mesma coisa que você, humano, está ganhando. Por que eu não posso ganhar igual vocês? Você vai falar, porque eu não tenho os mesmos sentimentos? Será que eu não tenho sentimentos, né? Dose para leão. São questões muito existenciais, né? Muito reflexivas. Sim, né? Eu já vou aproveitar e vou emendar, porque eu queria indicar O Fim da Eternidade, que é do Asimov. Show. E foi assim, meu segundo ou terceiro contato com ficção científica real oficial. E eu panfleto ele até, vou panfletar para sempre, porque é muito bom. É assim, aqui a gente tem uma reflexão sobre a questão da viagem no tempo. E conseguir comandar o tempo, porque existe lá a eternidade, que é o lugar onde o nosso personagem principal do livro vive e trabalha. E eles trabalham viajando no tempo e evitando que coisas aconteçam e alterando para que não aconteça. E eles ficam aí nesse ciclo vicioso e existe essa questão, esse questionamento de se isso é legal ou não, não é mesmo? Essa questão de viajar no tempo e conseguir dominar o tempo, a eternidade, no caso. E é eita atrás de eita, vice atrás de vice, o livro inteiro. Eu nunca tinha lido um livro que me fez tão de trouxa igual esse livro, porque você acha que você tá entendendo, você não tá entendendo nada. Deve ter uns 15 plot twists nesse livro, brincando assim, ó. Você tá achando que tá acontecendo alguma coisa, o Asimov vai lá e muda tudo, você fica, meu Deus. Aí você acha que você tá entendendo de novo, ele vai lá e muda tudo de novo, você fica, meu Deus, de novo, o que que tá acontecendo aqui? Você só vai entender no final do livro, assim, tua cabeça explode. É muito genial, gente. Quem não leu Asimov ainda, aconselho que comece pelo Fim da Eternidade, porque foi por onde eu comecei e, assim, já virou paixão, já quero ler tudo que você me escreveu. Tudo aí que o Zé indicou, quero ler. Assim, tá nas filas de próximas leituras, porque o Fim da Eternidade é genial. Genial. E tem aí esse questionamento filosófico que só quem leu vai entender. Muito bom. Curiosíssima. Aproveitando, eu vou falar de uma ficção científica, mas eu não tenho certeza se é nerd ou não, mas todo mundo vai me desculpar, porque todo mundo sabe que eu estou no meu processo de recém-descoberta nerd. A gente te desculpa. É café com leite, leite. Exato. Mas então, eu quero falar sobre Kindred, Laços de Sangue, que é o livro da Octavia Butler, né? A gente já falou sobre essa autora aqui, sobre esse livro também, porque ele é muito do maravilhoso. E nele tem uma tal de uma viagem no tempo, né? E até essa ficção científica. A gente já falou sobre essa autora também naquele episódio de 13 autoras incríveis para se conhecer. E a gente fala um pouquinho mais sobre ela e sobre o fato que ela disse que ela escrevia ficção científica porque ela achava que era o que dava mais possibilidade para ela como escritora e como forma de contar outras histórias, né? Então ela tem muito essa pegada do... Talvez seja alguma coisa do afrofuturismo, mas principalmente é uma forma de falar sobre relações raciais, relações de poder. Consegui falar sobre isso como uma mulher negra, num livro que vai ser lido por muitas pessoas, principalmente pessoas brancas, né? Vai chegar esse livro. E aí, como falar sobre isso de uma forma forte e, ao mesmo tempo, assim, colocada numa história, né? Então, ela fala que ficção científica foi o caminho que ela encontrou nisso. E em Kindred a gente tem uma mulher negra que ela viaja no tempo para a época da escravidão. E lá ela sabe que ela não pode... Ela tem uma ligação com o menino que ela acaba salvando a vida dele várias vezes. Sempre que ela viaja no tempo é pra salvar essa vida desse menino. E aí ela vai descobrindo que esse menino, na verdade, é um antepassado dela. Ou seja, se ele morrer, ela também não vai existir, né? Só que esse menino é um menino branco que ele é filho de um senhor de escravo e ele vai se tornar também um senhor de escravo. Então... Puxado. É uma relação, assim, muito tensa. Só que nela, assim, a parte da ficção científica de como se viaja no tempo, como faz esse processo, não tem, né? Até porque é uma coisa que acontece só com ela, na verdade depois vai acontecer com o marido dela também,
mas que o marido dela era branco, então ela também coloca essa questão de relação interracial, né, que na época que ela escreveu não era também muito habitual se rodar em livros. Mas enfim, a ficção científica, a parte dessa coisa de viagem no tempo, ela não é explicada, né, só acontece, e acontece porque ela tem uma ligação com esse outro personagem no passado, que era antepassado dela, né. Daí, a partir disso, um monte de coisa vai acontecer, e coisas muito tensas. Então eu acho muito bacana quando a gente vê em diferentes gêneros essas abordagens mais sérias, essas abordagens, né, que fazem a gente refletir. É um livro bem interessante, mas eu não sei se é nerd ou não. Parece, hein? Octavia, ela é considerada a dama do sci-fi, não é uma coisa assim? Ela tem um título de ficção científica, então acho que vale. Acho que vale. Acho que tá valendo. Ela ganhou prêmios também, aqueles prêmios bons de ficção científica. Nébula, coisa da vida. Me lembrou muito, Luiz, você falando da Viagem no Tempo que não é explicada, do Matadouro 5. O Matadouro 5 até hoje eu não consigo entender se ele é realmente sci-fi ou não, porque ele é tão louco, aquela história. Tem um cara que viaja no tempo e ele, inclusive, conhece um ZT, vai pro planeta deles lá, mas não é explicado como isso acontece, não tem uma sequência, e na verdade foi toda uma história fictícia criada pelo autor para contar uma coisa real que ele passou na guerra, que foi eles mataram numa cidadezinha lá da Alemanha muitos civis, tipo, não tinha exército, eles só mataram civis, e ele estava lá preso e ele viu tudo isso acontecer, foi um trauma muito grande, e ele não queria contar de uma forma. Ele queria contar de uma forma que ficasse realista, só que ele contou de uma forma que é realista. Você entende que a guerra não é nada bonitinha, sabe? Não é aquela coisa que pregam nos livros de heróis. É sempre um herói de guerra, que, enfim... Não, ele fala que a guerra foi feita por crianças, que era tipo um monte de cara muito novo, tudo com menos de 18 anos, assustados. Mas ele conta isso com um cara que viaja no tempo e é muito louco. E é muito legal esse livro, gente. Eu sempre recomendo Matadouro 5. Eu entrei aqui e falei que eu lembrei, porque lembra muito essa questão de viajar no tempo e não saber por quê. Não saber como, e só acontece. É a mesma coisa do Matadouro 5. Eu fiquei muito em dúvida se Matadouro 5 é sci-fi ou não, porque eu não consigo entender até hoje. Olha só. Mas é muito bom. Mas pode-se dizer que é bem nerd, né? Porque... Bem nerd é. Né? E aí, você está me lembrando de um japonês, que é o 1900 Q6. Eu não lembro o nome. É do Murakami, não é? Deixa eu ver agora aqui. Eu acho que é uma trilogia do Murakami, essa aí. É. Q4? Ou será? É. Porque, é Q4, isso. Porque é tipo 1984, só que ele põe um Q. Ele põe um Q. É isso aí, do Murakami, é isso aí. Haruki Murakami. Esse livro é muito louco, essa trilogia, né? Também é insana. Vocês já chegaram a ler ela? Não, essa eu não li. Já ouvi falar, mas não li ainda. Legal. Tenho vontade. Ele é bem nesse nível também. Tipo, você não entende como que acontece a viagem. Ela acontece em cima de uma ponte, é muito doido isso. Tipo, o cara tá no táxi, aí ele vira e fala, eu vou descer aqui porque eu quero chegar em tal lugar e o trânsito não tá deixando. Aí ele desce um acesso da ponte e ele já está em outro mundo. É muito doido isso. Como assim? Muito legal. E é maluco porque nele o lance é com a história. Então você não sabe se você está lendo uma história contada por um autor sobre aquela situação ou se aquelas pessoas é que estão narrando para você a situação. E o autor são elas, entendeu? Então você fica meio perdido em quem. Você não fica sabendo quem é que está contando para você a história e qual a história que você está realmente vendo, acompanhando. Muito legal mesmo. Mais uma boa indicação aí com Viagem Estranha. Viagem no tempo. Adorei. Gostamos de viagens estranhas. Né? Quando o pessoal fala. Mas esse comentário, fiquei pensando assim, curioso que, por exemplo, no tempo, a gente fica sempre querendo saber como que acontece essa viagem, né?
Mas, por exemplo, pra Narnia, que eles também passam de um lugar para o outro do nada, né? Por exemplo, o guarda-roupa é o mais conhecido, né? Mas tem outros livros que é de outros lugares, né? A gente às vezes não fica com esse pensamento, mas como que aconteceu essa viagem? Como que aconteceu isso, né? Só entrar no a gente só guarda-roupa. aceita. É verdade isso, né? Pois é. Ninguém questiona, por exemplo, o Edgar Burroughs, né? Ninguém fica questionando, fala assim, mas peraí, o cara foi pra Marte, ele entrou numa caverna e saiu em Marte? Eu amo essa Caverna história. no meio dos 20? Do Né? nada. Não, isso daí ninguém liga, nisso não liga. Agora, falou em viajar no tempo, esse Marty McFly aí, como é que ele fez? Esses Vingadores aí, voltando no tempo, como é que é essa história? Quero. Ai, gente, falou em viagem no tempo, eu só consigo pensar em Outlander. Outlander também é um né? caso sério de viagem no É. tempo. Mas pelo menos ela foi lá no meio dos negócios de bruxa lá, de uns negócios, umas pedras. Mas também viagem atrás da pedra, né? Nossa. Sentido muito, assim. Nem não, mas eu acho porque é uma vontade. Esse negócio de viagem no tempo é uma coisa que instiga a gente, né? É uma coisa que os cientistas vivem pesquisando, querendo saber como é que faz para viajar no tempo. Eu acho que é uma coisa do ser humano, e por isso que a gente fica instigado em querer saber como que fez, o que aconteceu, como que faz para viajar. Quero. Inclusive, olha, o teletransporte. Pensamento que eu ia falar que o teletransporte é a única coisa que esse pessoal desata aí que podia fazer. Agora nada, né? Estamos esperando aqui o teletransporte. Tem coisa mais nerd que teletransporte? Eu desconheço, tá? Porque... É verdade, teletransporte, olha... Queria. Esse é... Meu sonho, teletransporte. Não ia gastar tanto pra viajar e conhecer todos os lugares que eu quero, né? Lá na... Ia ser tão bom. Aqui na UFSC, na universidade, tem uma pichaçãozinha que fizeram com spray, assim, um círculo, e aí teletransporte. Eu já fiquei parada um tempo, assim, de se acontecer alguma coisa, mas não aconteceu. You're a loser. Que fosse uma demarcação, assim, né? Do futuro. Loser. Mas você sabe que tem um caso interessante, de bem nerd também, que foi o J.J. Benítez, que ele é um escritor dos anos 70, que ele pegou essa ideia de viagem no tempo e ele chegou e falou o seguinte: eu tenho documento de uma viagem secreta no tempo dos Estados Unidos. E aí ele lançou o livro, que é a Operação Cavalo de Troia. E a Operação Cavalo de Troia é muito louco, porque fala de viagem. Aliás, essa é outra indicação excelente. Tô na Amazon e Luiz também, assim, louco. Só para avisar. Né? O primeiro livro é chapuletado. Gente, tem mais de 7 livros, é isso mesmo, produção? E com vontade de escrever por nerd comprando um sebo e não comprei. Putz. Meu Deus, tenho 9. Ele tem muito livro, porque ele faz o seguinte: o que acontece? O Benítez morreu jurando que era tudo verdade. Então ele explica a máquina, como é que funciona, que a máquina foi desenvolvida pela NASA, com energia nuclear, com todo. Ele tem todo o lance. E aí vai contando a história de um major, que ele morre, né? Também esse major. Ele vai contando essas aventuras dele pelo tempo. E a primeira aventura dele é o dia da crucificação de Jesus Cristo. Por isso que é Jerusalém. Achei aqui, só que tá um absurdo de cara. O primeiro livro é justamente ele encontrando Jesus. E é muito louco. Da hora. É muito louco. Porque você fica naquela assim, né? Tipo, puta, mas será que ele tá falando sério? Será que ele não tá? É tipo o Paulo Coelho fazendo Ventar? Exato. Eu escolhi acreditar nessa história de que ele é mago. Tá? Vocês podem falar que é jogada de marketing, vocês podem falar o que quiser, porque eu acredito, eu escolhi acreditar que Paulo Coelho é mago, sim, se ele quiser ele faz ventar. É isso aí. Eu sou da turma que também acredita no Paulo Coelho, mas eu vou mais por causa do livro, do Alquimista. Eu não li. Porque, quando eu li o Alquimista me bateu muito fundo, sabe? Assim, daquela coisa de você olhar e falar, caramba, mas a mensagem que o cara tá falando não é assim, ela é toda limpa, né? Mas dali dá para você se aprofundar, né? E o Diário do Mago me convenceu, assim. Esse eu tenho aqui, eu tô querendo ler para ver se ele realmente é mago, para eu ter certeza absoluta, porque eu já escolhi acreditar, porque aí eu vou botar fé nele mesmo, real. O Diário eu acho bem legal. A Thaís tá só as crianças perdidas, né? Eu acredito em magos, É exatamente isso. Em fadas também. Eu acredito em fadas e em magos.
Luiz morreu. Eu escolhi acreditar em mago, gente. Tenho mais um pra você, mais uma indicação de um que é feroz e é nerd. Chama Alan Moore. Ah, Alan Moore, já ouvi falar. O Alan Moore é magão. Leia Prometia. Esse Alan Moore é magão real o oficial, Alan Moore né? Ele é. O Prometia é um tratado de alquimia moderna sobre a palavra. E você fez Letras. Você fez letras. Você vai pirar. Porque ele fala da linguagem, né? Porque eu acredito em Alan Moore, né? Não, Alan Moore, eu acredito que ele é magão. Ele fala que nós, publicitários, somos os magos da modernidade porque a gente trabalha a magia que é a palavra. Verdade. Então, quando você ouvir e falo compre, eu faço de tudo para fazer um spell, né? Um jeito de falar, o spelling, né? Um falar, para que você vai afetar as suas emoções, para você olhar e falar, eu preciso disso. Eu quero essa camiseta nova, eu quero esse sapato novo, eu quero a roupa. Gente, é verdade. Faz sentido. Faz maior sentido. E o Prometia é chapuleta nisso, porque ele pega a ideia de quadrinho. Ele fala assim, o que são super-heróis? O que são quadrinhos? São as expressões do sentimento. E aí você tem o cara que pega esses sentimentos e faz uma linguagem com eles, que é o autor de quadrinho. E aí ele leva a pessoa a acreditar em alguma coisa. Então você pode desvirtuar a pessoa e tal. E aí no quadrinho ele vai brincando com uma moça que ela descobre que ela consegue falar com os egípcios antigos. Então ela fala com as primeiras linguagens. Tô vendo as capas aqui, é tudo Egito. Isso, e ela consegue falar com as linguagens antigas, então ela fala a linguagem dos deuses. E aí é tipo como se ela falasse quadrinhês, né? Muito louco, muito louco. Prometia. O Alan Moore é um dos fodão, né? Ele tem aquele do Lovecraft, como é que eu fiquei doida? Providence, meu Deus. Também já se prepara. Eu tô doente nesse quadrinho. Gente. Um amigo meu indicou de Instagram e eu tô assim, ó, desesperada, esperando uma promoção decente. Se prepara. Esse eu quero ler muito. Eu vou aproveitar essa deixa do Zica, essa última indicação. Aproveite. Esse rolê da menina que fala com deuses. E assim, eu vou fazer minha última indicação e eu vou fazer uma citação honrosa também. Bom, a minha última indicação, que não tem nada a ver com esse rolê todo, são 4 graphic novels, na verdade, uma série de graphic novels, que são dos personagens da DC, que são o Beast Boy e a Raven, dos Teen Titans, né? Os titãs jovens. Essas graphic novels, elas ainda não foram traduzidas para o português, mas elas estão também disponíveis na Amazon. E o grande lance delas, que eu acho assim sensacional, é que elas são ilustradas por um artista brasileiro, que é o Gabriel Piccolo. Legal. E assim, é muito bacana, muito, muito, muito bacana. Meu filho é louco por desenho, ele desenha muito bem e tal. Eu apresentei o Piccolo pra ele porque eu achei muito bacana. Justamente aquele rolê que o Zé tava falando lá no começo do primeiro episódio, que ele falou lá pra ex-namorada dele que ele ia embora pros Estados Unidos pra desenhar, trabalhar com quadrinho. Ele é um brasileiro, ilustrador oficial dos Teen Titans, do Beast Boy e da Raven, das graphic novels. E assim, só amor. E aí a citação honrosa que eu quero fazer é uma coisa bem diferente do mainstream, bem diferente do que a gente está acostumado, assim, porque na realidade ela é literatura indiana. É uma trilogia que chama a Shiva Trilogy, que também não tem em português, infelizmente. Não tem no Brasil. Não tá tendo no Brasil. Mas assim, eu queria muito que tivesse em português, porque eu tô penando pra ler ele. O primeiro livro, o volume 1, chama The Immortals of Meluha. E, cara, o mais legal, assim, quem indicou esse livro foi meu namorado. E ele, basicamente, é uma trilogia que fez muito sucesso na Índia, porque ele é um livro de fantasia, mas ele trata histórias sobre as vidas de Shiva. Legal. Que é uma deidade indiana, né? Então, ele entra mais ou menos no que a gente estava falando sobre Nárnia, né? Que é um livro de fantasia, mas que tem ali um fundo religioso por trás e tal. E o Immortals of Meluha é a mesma coisa, só que da cultura indiana e mitologia indiana.
É muito legal, eu tô lendo e eu tô achando super interessante. É uma trilogia, é do autor Emish, e ele tem outros livros, inclusive, ele tem, acho que são 6 livros publicados de fantasia. Muito, muito, muito bacana. Quem tiver essa facilidade para ler inglês, Muito bom, muito legal. Curiosíssima, gente, editoras, por favor, traduzam. Queremos. por favor. Aqui acaba sendo uma coisa muito específica. Mas é legal a gente conhecer outras culturas também, né? Não só traduzir quadrinho americano. Exato. Traduz os indianos. É. O que a gente conhece sobre a cultura? Pois é. Nada, né? Quase nada. Eu sou super a favor de livros e conhecer outras culturas. Eu gosto muito da assinatura da tag justamente por isso. É uma das coisas que eu falo que eu não abro mão, porque eu gosto de conhecer livros de culturas que talvez eu não leria. Sabe? Então eu já li livro japonês, já li livro libanês, sabe? Italiano, essas coisas que a gente acaba não procurando. Eu acho o máximo. Africano, vários. Enfim, eu acho bem legal isso. E eu acho que realmente os quadrinhos também tem que seguir a mesma vibe, sabe? Tem que traduzir, não tem só. A gente tem esse costume, gente. Para de ser pagar pau de gringo americano. Vamos para outras culturas aí. Que coisa boa. Eu sou uma pessoa que fez letras espanhol porque eu sou do contra, entendeu? Então vamos para outras. Existem outras culturas que não americanas. E muito ricas, né? Exato. A cultura indiana, ela é riquíssima e ela tem algumas mitologias assim belíssimas. Então, olha aí. Muito interessante. A gente perde essa oportunidade. Ô, Luíse, dá a tua próxima indicação aí, já aproveita. Eu acho que eu, como nerd recente descoberta, não poderia deixar de falar sobre As Crônicas do Matador do Rei, que é... Lá vem ela. Novamente com... Porque, na verdade, eu acho que não tem livro mais nerd do que esse que eu já tenha lido, porque ele mistura várias coisas, assim, né, fantasia, né, alta fantasia, criação do mundo e tal, mas ele tem magia, tem assassinato, que eu adoro, tem... Adoro assassinato. Assassinato, gente morrendo, psicopatas. Nossa, igual eu falando do Hannibal aquela vez. Gente, é maravilhoso, ele come gente, é muito legal, leia. Ele faz a pessoa comer o próprio cérebro. Ele frita e dá pra pessoa comer o próprio cérebro, é legal. Recomendo. A gente é tudo perturbada. Tudo perturbada. Inclusive, eu mais perturbada ainda, porque essa foi uma série que eu me viciei. Inclusive, estava eu e meu pai, outro nerd, né, que descobrimos já, na livraria, e aí nós dois achamos interessante, lemos a sinopse do livro, achamos interessante, eu comprei um tempo depois. E ele não chegou a ler esse livro porque ele ficou um pouco intimidado com as 600 páginas, ficou. Mas eu já li 2 vezes O Nome do Vento e 2 vezes O Temor do Sábio, que é a continuação de O Nome do Vento. Porque estamos o quê? Esperando a vinda do terceiro para completar a trilogia, né? Mas o Patrick Rothfuss, ele é muito seguidor, ele é muito fã, inclusive, do George Martin. Inclusive, da demora para se terminar a série. Ele é tão fã, mas tão fã. É que ele vai copiar até isso, até demora. Até isso. Mas sobre a história, né, já que eu falo tanto sobre esse livro, né, nerd, uma sinopse bem rapidinha do livro, gente, porque eu sou péssima em dar resumos, mas então eu vou falar a sinopse rapidinho. Ninguém sabe ao certo quem é o herói ou vilão dessa fascinante universo criado por Patrick Rothfuss. Na realidade, essas 2 figuras se concentram em Colt, um homem enigmático que se esconde sob a identidade de proprietária da hospedaria Marco do Percurso. Da infância numa trupe de artistas itinerantes, passando pelos anos vividos numa cidade hostil e pelo esforço para ingressar na escola da magia, O Nome do Vento acompanha a trajetória de Colt e as 2 forças que movem sua vida, o desejo de aprender o mistério por trás da arte de nomear as coisas e a necessidade de reunir informações sobre Chandriano, os lendários demônios que assassinaram sua família no passado. Quando esses seres do mal reaparecem na cidade, um cronista suspeita de que o misterioso Colt seja o personagem principal de diversas histórias que rondam a região e decide aproximar-se dele para descobrir a verdade. Então a base da história é essa, que ele promete que vai contar a história dele para esse cronista em 3 dias. Então a gente tem o primeiro dia no primeiro livro, de 600 e poucas páginas,
o segundo dia no livro de 900 e poucas páginas, e o terceiro livro só Deus sabe, né? Porque tem muita coisa em aberto, e eu já tenho 1.500 teorias, eu não sei nem se eu quero ver o final do autor, porque eu já formulei várias teorias, inclusive. Mas é sensacional, porque também é ele próprio contando a história dele. Só que muitas das lendas que surgiram sobre ele, isso do não se sabe se o herói ou vilão, ele mesmo que criava essas histórias por trás pra ir aumentando a fama dele. Então, gente, a gente não tem muita certeza sobre a verdade dessa história, né? Sobre essa credibilidade. É um contador que a credibilidade dele pode ser posta em dúvida ou não. E tem muito essa ideia de herói e vilão e coisas que se confundem. Então, muitas áreas cinzas. Então, realmente uma história fascinante. Eu queria dizer que eu morri de rir ontem, que a Camila me mandou um meme que a própria Arqueiro compartilhou. Sabe o vídeo da Pfizer? Fizeram um querido Patrick. Procurem, eu quase morri de rir. Tipo, o primeiro e-mail. Gostaríamos de dizer que adoramos o nome do vento. Eu quero ver a sequência, porque eu não vi ainda se já chegou o desespero do tipo, vai responder, não, puta! Queremos a terceira livre! Excelente. Tem que ter um tipo, para de jogar xadrez, demônio, e escreve esse livro logo. Nossa! Porque diz que ele só compartilha coisa de xadrez no Twitter. Né? E jogar xadrez ao mesmo tempo. Vira a mesa de xadrez. Para com isso. O pior é que eu tava pensando, gente, que eu fiz muita coisa de nerd sem perceber. Porque naquele grupo que eu falei que eu estava, né, com o grupo de literatura, que é de literatura fantástica, um dia um publicou esse negócio do nome do vento e falou, todos os curtirem aqui, que são fã também do autor desse livro, vão ser amigos no Facebook. Aí eu tenho várias pessoas que eu sou amiga no Facebook. Isso é muito de nerd mesmo, né? Tipo, do nada. Sabe que a gente gosta da mesma série e sofre junto, né? Brigar o sofrimento eterno. Aí todo mundo, quando pergunta a recomendação, essa obra é boa, aí todo mundo, olha, é maravilhosa, mas cuidado, que não tem continuação. Enfim, quase um grupo aí de adoradores do Nome do Vento. Mais um que eu só vou ler quando o tio Patrick resolver escrever o terceiro livro. Alguém me ajuda a convencer a Thaís a ler antes? Não vou ler. Não vou. Porque eu quero companhia pra ler pela terceira vez. Lá, gente. Me explica como é que a pessoa cata o livro que tá finalizado e não termina. Aí os livros que o homem nem escreveu, ela já leu 2 vezes. Não faz sentido a lógica da cabeça da Luísa. Eu quero ler a terceira vez. Ano passado não deu tempo, mas esse ano vai dar. É muito bom. É bom, essas coisas são boas, porque o que acontece? Essas coisas, elas fomentam a cultura das fanfics, né? É verdade, é verdade. Beijo, Camila. É verdade. Depois a gente faz igual Misery. Acha ruim. Quem leu Misery vai entender. E sequestra o homem, obriga ele a escrever. Acha ruim. O Stephen King me deu muitas ideias, inclusive. Não é? Aliás, melhor livro do Stephen King. Só isso que eu queria dizer. Falando em Stephen King, olha a minha deixa. Essa foi boa, hein? Pega a minha deixa aí. Falando em Stephen King, vou deixar aqui minha última indicação que eu descobri que também é nerd, li sem saber. Aliás, Louise não terminou. Não é mesmo, Luiz? Tô falando de It, a Coisa, que é o meu queridinho do King. Assim, era o meu favorito até esses dias, até o The Misery. Porque Misery tem o final melhor, então Misery foi pra primeiro lugar. E aí It fica em segundo, porque aquele final é bem bosta. Né? King, inclusive, é famoso por escrever finais ruins e a Siri tá achando que eu tô falando com ela, eu tô com medo. Sai daqui, filho. Asimov. Socorro. Olha a revolta das máquinas. Olha a Skynet, olha a Skynet. Socorro! Então, gente, eu queria indicar It, a Coisa, que é uma coisinha maravilhosa que o tio King, maravilhoso, escreveu. Sim, o final é ruim, mas não tem problema. O que vale é o caminho, entendeu? O que vale é você conhecer a Clube dos Otários, que é muito maravilhoso. Aquelas crianças são minhas amigas, sabe? Eu levo elas aqui no meu coração. É como se eu participasse do Clube dos Otários. Não tem como você sair ileso aí. E ele é nerd, sim, porque tem muita nerdice aí no meio dessa história, né?
Pra começo de conversa, aqueles moleques eram tudo nerd já, né? Uhum. Todos eles nerds, todos eles, coitados, sofriam bullying, apanhavam na escola, e aí eles se juntaram pra ser os otários. Por quê? Já que a gente vai apanhar, não, a gente vai se juntar e a gente vai deixar de apanhar junto, porque a gente é um grupo agora unido. E mais, a gente vai salvar todo mundo, porque a gente vai matar a coisa, entendeu? Uhum. Muito maravilhosas aquelas crianças. O livro é muito bom. King é muito descritivo, é muito descritivo. Tem mais de 1000 páginas? Tem. Mas vale a pena cada página. Vale a pena. Esse vale a pena. É aquele que você lê com gosto e você fica com dó quando termina, que você fala, poxa, queria mais essa história, porque você garra amor, entendeu? Uhum. Garra amor. E assim, eu tinha muito medo de ler, confesso, porque falei, palhaços assassinos, matando crianças, não gosto. Comendo corpos, não quero, mas não deu medo não, gente. É outro rolê aí, é outro rolê. E é muito bom, gente, leiam King. King é nerd até o último grau. Inclusive, vou fazer uma menção honrosa, porque eu ainda não terminei, A Torre Negra. Porque é a obra mais nerd do Sr. King. Já li os 2 primeiros livros e estou apaixonada já pelo Pistoleiro, tá? Primeiro livro não é tão bom? Não é tão bom, mas King escreveu com 19 anos, a gente dá um desconto, e o segundo já melhora, que é uma coisa assim, absurda. Gente, o que é aquele livro? Eu nunca vi uma fantasia daquele estilo. Não tem nada, não existe nada igual aquilo que o King escreveu. É a obra-prima dele. Então, assim, quando eu terminar, eu volto aqui pra fazer um episódio sobre a Torre Negra. Terminei o segundo, preciso ir pro terceiro, não peguei ele ainda. Mas já fica aqui a menção honrosa à obra-prima mais nerd de Stephen King, sem sombra de dúvida. Ó, inclusive, eu já vou dizer, se quiser me chamar para esse episódio para falar também da Torre Negra, sou aqui. Nossa, por favor, vamos fazer. I love. Torre Negra é, meu Deus, não tem nada melhor. Cara, não tem nada melhor, não tem. Para mim é o suprassumo da coisa. Particularmente, eu gosto do 4, que é a Canção de Susana. Não li ainda. Eu sei que vai melhorando, o negócio vai só melhorando, né? Vai. O segundo eu já achei genial. E outra, se você for vendo, conforme eles foram saindo, você vai lendo os livros do King daquela época, você vai juntando mesmo. Parece incrível, parece que ele criou realmente um multiverso. Ele criou, ele é terrível. Você vai juntando, você fala assim, por exemplo, você pega, quer ver, ó, o 2. O 2 é da época do Christine, do Cujo. Você vai juntando, aí você vai juntando esses livros, você fala, oh, mas olha que uma menção a tal livro. Olha que a menção a tal criatura que ele fez e tal. E vai indo. Olha, quando chega no final, você não quer. Eu não queria que acabasse, nunca. Não podia ter fim. Não era para ter fim. Ele queria a jornada do herói dele, ele conseguiu criar genialmente, né? Porque ele vou criar uma saga aqui que vai ser minha obra-prima máxima. E assim, palmas pra ele, porque ele deu conta de fazer o que ele queria mesmo. Demorou? Demorou. Eu tenho dó de quem ficou lá esperando anos. Eu tenho dó de quem leu primeiro. E como foi? Na época, ele ficou esperando sair os outros, porque ele demorou acho que 30 anos para escrever depois. Eu fui das últimas. Quando eu comecei a ler o Torre Negra, estava faltando o último. Então aí eu li. Eu já comprei o box com todos. Olha, que fantástico isso. Não, o último eu tive que comprar mesmo. O box que eu comprei só tinha os primeiros. Olha só. Tá vendo, Thaís? E por isso que eu apoio obras quando não estão acabadas ainda. E eu sou fã desde o começo. O King terminou, né? Mas vai que esses homens aí morrem no meio do caminho e não escreve. Socorro, sorte que o King matou o John Lennon lá, que a gente sabe. Nossa. Referências. Teorias da conspiração. Você sabe da teoria da conspiração, Zi? Hã? Você sabe dessa teoria da conspiração? Não sabia. Tem um doido lá nos Estados Unidos que fala que foi o Stephen King que matou John Lennon. E ele tem um livro que prova isso, um livro de 17 páginas. E sabe qual que é o melhor argumento dele? É que o King, todo mundo ia falar, você acha, você é doido? Nunca, ele está acima de qualquer suspeita. E por isso ele é o melhor assassino. Caraca! Cara, é mais louco que o King. É mais louco que o King. Amo. Mas, gente, King, leiam King. Eu já virei fã de King, já li 6 livros do King. E assim, eu sei que tem mais uns 100 pra eu ler ainda, mas já virei fã. Eu gosto desse universo sombrio dele. É aquilo que eu falei, você começa a ler King, já começa a pegar uma tempestade, o sol já se esconde, já vem aquela coisa.
Salem, aquela ambientação de Salem é genial, gente. Você sente, você percebe o clima pesado, a hora do vampiro. Maravilhoso demais, gente. Muito maravilhoso o King. Leiam todos do King, mas a minha indicação é It, porque é muito amorzinho. Eu leio King com ressalvas, aquela, vou dar uma de Becca falando mal de Game of Thrones. Eu leio com ressalvas, mas agora eu só leio livros do King sob indicação da Val, que é a nossa amiga Val, aí as que ela fala Sim. são muito bons, aí eu vou ler. Não vou ler todos. Sempre são. Os que ela fala que é bom, sempre são. Ela indicou Salem pra gente, a gente leu e amou. Ela deu Misery de presente pra mim e pra Luíse. Agora, ela indicou a Maldição. Então, teremos de ler a Maldição, porque Val diz que é um dos melhores do King também. Vamos ver se E ela gosta de It também. Aí eu só vou ler os que ela indicar. Ela gosta de It. Os que ela não fala nada, eu não vou ler. É isso aí. E a teoria? E a teoria, isso. A teoria da morte tá excelente. King assassino. Pois é, gente. E você, Zi, qual que é a tua última indicação? Puxa, nossa, a gente já falou tanta coisa boa aqui, gente. Eu tenho uma curiosidade. O Guia do Mochileiro das Galáxias, ou Star Wars, você leu, gosta? Qual a sua opinião sobre? Os clássicos. Aí a gente vai entrar no meu momento Becca também, que aí você me pegou. Tá. Eu realmente não gosto do Guia dos Mochileiros. Não rola, não me pegou. O Guia não me pegou. É assim, o Guia, eles são 5 livros oficiais e tem o 6º, que foi lançado postumamente. E, assim, vale a pena conhecer, por ser um grande fenômeno e tudo mais. Mas dizer que é muito bom o livro, acho que só o primeiro do Guia. Infelizmente, ele é uma saga que, assim, vai de um livro genial, que é o primeiro, e aí é só ladeira abaixo. Os outros, assim, legal. Bom. É ok. Porque essa é a escala do Guia, assim. Mas o primeiro vale a pena, porque o Douglas Adams, ele tem um humor muito peculiar dele, assim, sabe? Muito característico dele. Então vale a pena. Mas, assim, se você quiser ler só o primeiro, assusta. Entendi. Como eu já sou mais da turma do Monty Python em termos de comédia, sabe? É aquelas coisas completamente nonsense. Aí eu já fiquei meio assim. E, eu não sei, o meu negócio com o Guia do Mochileiro é que, assim, pra mim é o mesmo tipo de... É um tipo de preconceito também. Não deixa de não ser. Que é a mesma coisa que eu tenho com os livros do Star Trek e do Star Wars. Acontece pra mim a mesma coisa com os dois tipos de livros. Eu li o primeiro livro do Star Wars, eu achei muito legal, que é basicamente o roteiro do filme. Né? E ele é muito legal, assim, ele realmente... Só que ele tem algumas poucas coisas, assim, bem interessantes. O Vader é um pouco diferente. E eu acho que ele dá uma ideia de uma outra coisa. Só que aí o resto, aquele lance do Luke, de só falar do Luke Skywalker... só falar daquelas pessoas, para mim ficou muito... É o mesmo problema que eu tenho com um quadrinho de linha dos Estados Unidos, né? Tipo, você pega lá, tipo, Capitão América, o quadrinho dele só fala do Capitão América. Aí você fala, pô, mas tem tanto outro personagem legal, mas aí você vai ler o quadrinho do outro personagem dele, que você vai ter que comprar. Aí você fala, pô, sério? Então quer dizer que se eu gosto de 4 personagens diferentes, eu tenho que comprar 4 quadrinhos diferentes? Sim. Entendi. Eu acho muito mercenário, sabe? E é a mesma coisa com Star Wars. Tipo, você quer ver alguma coisa do Boba Fett? Não, eu nunca gostei do Boba Fett. Tá. Eu gostava, por exemplo, do Han Solo. Aí você vai lá. Tem o livro do Han Solo. Exato. E um monte de livro do Han Solo. Aí você fala, poxa, mas sério? Aí eu tenho que ler todos eles? E não são livros legais, assim. Eu acho que falta... Não são todos que são bons, né? Exato. Falta... Para mim, ele entra naquele tipo de literatura nerd que falta substância, sabe? Falta aquele gostinho da realidade que você olha e fala, mano, que é um negócio que a gente comentou num dos episódios do Fala Becca, que é o que te incomoda. Nada te incomoda, tudo é simples, tá todo mundo vindo para cá, e depois vai para lá, depois volta para cá, depois volta para lá. Tanto faz como tanto fez, você não liga para nada, para ninguém, entendeu? Nada daquilo te incomoda. Eu não gosto de coisa assim, eu gosto de literatura que me incomoda, que eu olho e falo assim,
Mas por que ele está fazendo isso? Mas por que isso está acontecendo assim? Mas isso não é assim. Mas por que ele está indo? Então, assim, sabe, te tira do eixo, assim, seja porque o tema está te levando para uma reflexão ou algo assim, né? Então, esses daí, para mim, acabei passando ao largo deles. Entendi, faz sentido. Mas eu gostei porque era uma das coisas, inclusive, que eu não me identificava com ser nerd. É porque eu nunca me interessei por nenhuma dessas duas obras, assim. Eu nunca... Tipo, já me recomendaram horrores, assim. Aí eu disse, nossa, de alguma coisa. Tentei ver filme, né, de Star Wars. E, assim, nunca falou comigo, assim. Nunca se comunicou. E pra mim, isso era... Tipo, pra ter carteirinha de nerd, precisa ser fã de O Guia do Mochileiro. Precisa saber essas referências. Não é bem assim, você já viu que não é, né? Pois é. Muito obrigada. Então, acho que agora foi o final da minha intervenção. E você chegou à conclusão de que? Eu sou nerd. Aê! Luiz aceitou que é nerd! Muito que bem! Assim, só para finalizar a questão ali sobre o guia, é válido ler o primeiro, é legal, é interessante, tem algumas coisas bacanas, tem até uma situação. E especificamente o último, que é o sexto que foi publicado depois, não vale a pena. É total perda de tempo. Ele vale a pena no máximo para você completar a lição na prateleira. Só. Mas pra dizer que vale a pena ler, não vale. Mas o Guia do Mochileiro tem uma citação dele que eu acho que é muito válido neste momento da nossa história de ser líder, que é assim: presidente. O presidente, em particular, é simplesmente uma figura pública. Não detém nenhum poder. Ele é aparentemente escolhido pelo governo, mas as qualidades que ele deve exibir nada têm a ver com a liderança. Ele deve possuir um sutil talento para provocar indignação. Por esse motivo, o presidente é sempre uma figura polêmica, sempre uma personalidade irritante, porém fascinante ao mesmo tempo. Não cabe a ele exercer o poder, e sim desviar a atenção do poder. É alguém que eu conheço. Então, assim, é interessante de ler, porque tem algumas coisas bacanas ali no meio, mas só o primeiro. Entendi, para conhecer. Eu comprei a edição definitiva, então provavelmente eu vou ler todos, porque eu quero conhecer. E é aquela coisa, né? Também conheço pessoas que amam todos os livros. Sim. Tem essas pessoas também. Eu tenho uma amiga, que eu vivo falando da Evelyn, porque a gente conversa muito, que é do blog Entre Aspas. Ela já gravou com a gente o Universo Doida do Morro, o episódio sobre o Morro. Dos Ventos Vivantes, que é o livro preferido dela. Isso. E ela ama a história, ela ama todos os livros, ela é apaixonada, ela ama o humor do... Porque às vezes o humor dele funciona para uns e não funciona para outros. Ela ama, ela acha o máximo. Quando eu falei que ia comprar, ela, nossa, você precisa ler, você vai amar, é maravilhoso, eu amo, e enfim. Então é aquela coisa, a gente tem que ler para saber, né? Exatamente. Não tem como saber. A leitura, ela bate de um jeito para cada pessoa, dependendo do conhecimento de mundo, dos gostos da pessoa. Mas é um dos clássicos também aí das nerdices, não é mesmo? Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente já falou sobre um monte de indicação. Eu tô com dó dos ouvintes. Não, eu tô fazendo o pessoal com o caderninho. Vão ter que ir atrás de tudo isso. Eu tô aqui com o caderninho. Eu tô aqui com o caderninho. De verdade. Tô anotando aqui, ó. A Amazon aberta, eu caderninho na mão anotando os nomes, porque quero muito ler algumas coisas que foram indicadas aqui. Queria agradecer vocês dois, Beca e Zi, pela participação, por esses 2 episódios, né? Que a gente nunca mais parou de falar. Sim. Gosto quando é assim, tá? Porque se é pra vir aqui é pra falar mesmo. Muito obrigada a vocês dois por terem participado, por terem ficado aqui até agora gravando com a gente. A gente tá de madrugada. Muito obrigada de novo, né, pela recepção. Eu que já estive aqui em outro episódio. Muito gostoso participar de novo agora nesse feat, né? Aguardem, porque vai ter também feat no nosso podcast com a Maria Camilo. E, cara, muito gostoso, eu amei. Quem quiser me procurar nas redes sociais é Beca Casal em tudo.
E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu também, obrigado, gente. Olha, animal, muito bom, muito divertido. Várias descobertas. Muitas descobertas. Muitas descobertas, energias. Eu achei muito legal, muito gostoso estar aqui. Assim, um papo super bacana. Dá pra gente ficar, quantos mais se quiser, a gente vai fazendo. Eu adorei. Se quiser me chamar pro da Torre Negra, pode chamar. Vou chamar. Espera eu terminar de ler. Termina de ler que a gente vai trocar figurinhas da Torre Negra, que é da Vai ser hora. divertido. Stephen Vai ser King. divertido. Grande Stephen King. Gente, muito obrigado, valeu pela oportunidade. Não sei se alguém quiser também conhecer depois o meu trabalho lá do Jogo do Herói, é só procurar pelo Jogo do Herói no Google, né? Você vai encontrar a gente, só existe o jogodoherói.com.br, que é nosso, né? Então, tá lá, é um jogo terapêutico, é outra balada, outra história para outros momentos, né? Muito bem. Mas é isso aí, gente, brigadão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Inclusive, para quem quiser saber um pouquinho sobre o que é o Jogo do Herói, a gente tem um episódio lá no nosso podcast sobre o Jogo do Herói, falando muito bem com o Paulo, o Kaká, que é um dos criadores ali do Jogo do Herói. E também as nossas redes sociais do podcast, para quem quiser seguir, é o @FalaDecaPod. Muito bem. E quais são as nossas redes sociais também, Luiz? E o pessoal encontrar e ir lá contar pra gente se já leu algum dos livros e deixar mais indicações nerds ainda, fora essas aqui. Você pode nos encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram no @LitSemFrescura, @LIT Comentem lá, pessoal, deem as suas indicações e também deem sugestões para os próximos episódios. Lá vem ela pedir pauta, pelo amor de Deus. Mendigando pauta. A mendiga de pauta, porque olha, gente, isso não é fácil. Chega uma hora que as pautas somem. Já digo de antemão, vocês que estão começando aí, chega uma hora que, olha, dá uns brancos que você fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? Por isso que a gente vai fazer por temporada. Vocês são espertos, vocês são. Mas a gente aqui, ó, só vai. Muito organizado, gente. É muito organizado. Só vai. Só vai. E seja o que Deus quiser. É assim que funciona. Muito obrigada, gente. Muito obrigada para quem tá ouvindo a gente até aqui e até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Vamos, mãozinha. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. É na hora de dar tchau. Tem que fazer a mãozinha. Ai, vamos tirar uma foto? Deixa eu tirar uma foto da gente. Vamos! A gente com cara de sono. A gente, depois de 4 horas de gravação de podcast. Os Teletubbies é bem nerd também, né?